Você que está descontente com a narração da Band, que não tem gostado de acompanhar por essa narração, mas que não se sente confortável para acompanhar a narração em inglês, segue nesse vídeo que eu vou dar umas dicas em relação a isso. Por quê? Eu adquiri a F1 TV em 2020 e foi principalmente para acompanhar a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Nessa época não tinha narração em português, então eu só deixava acontecer. E assim, eu sempre considerei meu inglês básico. Eu aprendi na escola, aqueles, né, o verbo to be eternamente, da primeira até o terceiro ano do ensino médio a gente aprendia isso. Eu sei que já não é mais assim, né? As colocações da escola. Mas enfim, voltando. E eu não fiz curso de inglês e tal, mas eu sempre me joguei assim no inglês. Então, sem entender inglês, eu mudei sem entender, tipo, 100% inglês, eu mudei a língua do meu celular para inglês. E passei a assistir programas em inglês. Sim, muitos com legenda, sim, mas alguns não era possível, como, por exemplo, So You Think You Can Dance, que eu assistia completamente sem legenda e sem entender algumas coisas, porque existem muitas questões que são extremamente pontuais da dança, né, de danças diferentes. Eu tenho formação em balé e jazz, mas existem outras danças no So You Think, e que são passos, assim, que, por exemplo, para mim não faria o menor sentido, palavras que não fariam o menor sentido, mas me joguei. Por que eu tô falando isso? Porque é óbvio que eu não entendi a 100%, então é óbvio que eu peguei algo que, pra mim, assim, eu não precisaria entender para dar continuidade, né? Porque é um reality show de dança, então você assiste a dança, é possível entender se a reação dos jurados é positiva ou negativa e ocorre a eliminação. Ok. Voltando para automobilismo, né? Sair para dança um pouco, mas é minha vida também, né? Em 2020, não tinha narração em português, né? Aí também fui na cara e na coragem. Não entendia tudo, ainda não entendo tudo, confesso, assim, de verdade. Principalmente porque na Fórmula 3 são 30 pilotos, na Fórmula 2 são 22. Então, é muito nome, é muita coisa, e são muitas coisas também completamente direcionadas, né, a Fórmula 1, a Fórmula 2, a Fórmula 3, ao automobilismo, enfim. Então eu sempre me perdi muito no sentido de que tá falando o nome de uma pessoa ou o quê, né? E os rádios, gente, rádio eu nunca entendia. Sério, não conseguia nem ouvir direito, imagina entender e interpretar o que estão falando, né? Enfim, aí posteriormente, acho que até em 2021, se não me engano, mas posteriormente foram adquiridos os direitos da Fórmula 2 e da Fórmula 3 aqui no Brasil, então passou a ter a narração em português, mas eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir a narração em português era um dia em que o Caio Collet estava para ir pro pódio ou para ganhar uma corrida, e a narração foi tipo, Caio Collet ultrapassa, e eu não gostei. Aí eu voltei para a narração em inglês e enfim. E por que eu tô falando tudo isso? Porque considerando que as opções que nós aqui no Brasil temos, que são a Band ou a Fórmula 1 TV, eu entendo que você tenha a Fórmula 1 TV. Então eu diria para você ir assistindo, de verdade, assim, tipo, vai assistindo a Fórmula 2, a Fórmula 3. Tem o Tech Talk, que é ótimo, porque você passa a entender as palavras relacionadas ao carro, sabe? Então eles trazem realmente, tipo, aquela peça. Se ele tá falando do motor, ele traz o motor, mostra, tipo, e fala as palavras em inglês, assim, agora eu não vou lembrar, tá? Mas na hora que eu tô ouvindo alguém falando, eu sei o que ele tá falando. Mas, enfim. Então, assim, eu diria realmente para se jogar nas categorias variadas, inclusive na Fórmula 1, que apesar que às vezes a gente não pega, assim, realmente a frase inteira, às vezes eu ainda não pego a frase inteira depois que eu for entender o que aconteceu, sabe? Isso também acontece em português comigo, tá bom? Enfim, mas
principalmente como a gente está acompanhando e assistindo também e vê o que está acontecendo, acaba ficando um tanto quanto fácil de deduzir o que a pessoa está falando. Então, às vezes ele fala sobre uma ultrapassagem, você está vendo uma ultrapassagem, então aquilo faz sentido, sabe? E uma outra coisa que é muito interessante na narração em inglês é que nós temos pessoas de diferentes lugares. E uma outra coisa que eu acho muito relevante e importante quando a gente pensa em aprender um outro idioma é escutar diferentes sotaques. Em inglês isso é extremamente fácil porque acaba sendo um idioma universal, então todas as pessoas que não têm o inglês como língua nativa, elas têm um sotaque variado, e quem tem inglês como língua nativa também, né? Nos Estados Unidos em si, de diversos lugares diferentes, temos sotaques diferentes, mesma coisa em Inglaterra, Austrália, enfim. Então eu acho assim muito legal ouvir essas informações assim de diferentes fontes. Por exemplo, eu também escuto bastante os podcasts. Também, às vezes, não entendo, principalmente algumas piadas que são extremamente localizadas, digamos assim. E eu costumo, na verdade, ouvir podcast só em inglês em relação à Fórmula 1. Existe o podcast de Entre Fórmulas, mas que não foca tanto na Fórmula 1, que é brasileiro, né? Mas, de maneira geral, os podcasts de automobilismo eu escuto da Fórmula 1. Tem o Beyond the Grid, que é da Fórmula 1 mesmo, que são entrevistas com os pilotos. Então, assim, eu particularmente gosto do podcast, então eu escuto podcast. Então, eu acho que procurar outras mídias também em inglês vão ajudar bastante. Se você é uma pessoa que gosta de assistir vídeo, pega um vídeo de alguém avaliando, tipo, a corrida, alguma coisa assim, para você realmente se familiarizar com aqueles termos, com aquelas situações, para você conseguir realmente acompanhar de forma geral. Porque, assim, eu realmente acho que está decaindo muito a narração da Band e a transmissão da Band como um todo, não só a narração em si, e a gente tem poucas opções. Então, por isso que eu digo, assim, de realmente ir atrás de diferentes coisas. E em relação aos podcasts que eu escuto 4 podcasts, e neles eu escuto pessoas falando em inglês que são da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália. Enfim, nesses 4 podcasts eles têm pessoas de diferentes lugares. E o Beyond the Grid eu acho muito legal porque a gente tem, tipo, realmente os pilotos de diferentes nacionalidades. Ouvir os pilotos brasileiros falando inglês eu acho muito, muito interessante, muito legal. Enfim, então, assim, 85 horas de vídeo que poderia ser um e-mail. Não, brincadeira. Mas a minha principal dica é se joga nisso, tipo, de forma para... Você não vai entender tudo no começo. E tá tudo bem, a gente também não entendia tudo em português. Tem coisa que às vezes eu olho e falo, gente, mas pera, calma. O que é isso? A gente tá aqui para aprender. Então, assim, se realmente para você tá impossível assistir a Band, não assiste não, sabe? Não fica nessa situação desagradável, não. Tchau.